Graça e paz. Continuando falando sobre identidade, eu achei muito interessante Marcos 9. Nós vamos ler um texto aqui, que é um texto que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas eu quero abranger ele dentro de identidade. Marcos 9, o versículo 21 e o 22. Daquela mulher do fluxo de sangue. Fala assim: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Que interessante, né? Provérbios 18, 21 fala assim, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, muitas vezes, a nossa boca, ela profere a quem nós somos, né? Através da nossa língua, né? A nossa língua, ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte, né? E por que não trazer vida, né? Então, por que não buscar a vida? E o interessante dessa mulher, eu acho muito interessante tudo que essa mulher passa. Primeiro, nós sabemos o quê? Que ela era uma mulher impura, que ela não podia estar no meio da multidão, que se ela tocasse em alguém, a pessoa ficaria impura, que ela estava 12 anos já com essa enfermidade, com essa hemorragia, que ela já tinha gastado tudo, ou seja, ela não tinha mais nada. Ela já tinha gastado tudo com os médicos, ela já tinha gastado todos os seus recursos. E aí ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu. E aí ela trouxe para si a responsabilidade de ser curada, a responsabilidade de lutar, a responsabilidade de buscar. E aí o que acontece? Essa mulher, ela começa, né, a falar consigo mesma. Irmãos, a nossa identidade, ela começa no nosso interior. Começa conosco mesmo falando, olha, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou uma bênção. Se você criar o hábito todo dia, a sua mente, o seu cérebro, ele só devolve aquilo que você dá para ele. Se você dá para ele reclamação, se você dá para ele murmuração, porque reclamar é clamar duas vezes, só que é clamar o errado. Clamar, né, é a derrota. A pessoa que murmura, a pessoa que reclama, ela clama duas vezes pela derrota. Mas aquele que é grato, ele clama pela vitória. Interessante, né? E essa mulher, ela começou a clamar dentro dela. Ela começou a dizer para ela mesma: se eu somente tocar, eu ficarei curada. Aqui ninguém falou, ninguém fez nada, ela mesmo. Então, a fé, né? A fé dessa mulher levou ela ao quê? A uma ação. Por quê? Porque ela entendeu que Jesus, ele era o Filho de Deus. Ela entendeu que ela era uma pessoa que poderia usufruir da bênção de Deus. Assim como eu e você. A bênção de Deus, ela está disponível a todos nós. Né? Deuteronômio 28, 2 fala que a bênção, ela nos alcança. Não precisamos correr atrás da bênção quando nós sabemos a nossa identidade, quando nós sabemos quem nós somos e as nossas atitudes. Nós não precisamos nem correr atrás da bênção. Mas aí, o que acontece? Essa mulher aqui, a fé dela era uma fé que ultrapassou todas as barreiras. E ela chega até Jesus. Ela consegue chegar até Jesus, né? Talvez, irmão, vocês que estão ouvindo esse vídeo, talvez a sua barreira, né, seja o quê? A opinião dos outros. Talvez a sua barreira, ela seja, né, o que o outro vai pensar? O que a sociedade vai achar? Né? Irmãos, preocupa não. Essa mulher nem preocupou o que as pessoas iriam achar. Se as pessoas iriam, né, apedrejá-la. Poderiam. Porque pela lei de mosaica, o leproso ele não podia estar em sociedade, ele não podia estar perto de outra pessoa. E aqui no caso, ela não era leprosa, mas ela era imunda. Por quê? Porque ela estava tendo um fluxo menstrual, que não era menstrual, era uma hemorragia constante. Então ela não era uma leprosa, mas ela era considerada como uma leprosa, como uma pessoa imunda, que não poderia estar ali no meio do povo. Mas ela pensou consigo mesma: se eu somente tocar, eu nem vou falar, né? Vai que alguém me reconheça. Se eu gritar,
né? Se eu falar, mestre, tem misericórdia de mim, Senhor, olha, me cura. Não, ela não podia fazer isso porque alguém poderia reconhecê-la, né? Talvez ela pensou nisso, ela falou, não, se eu somente tocar, é algo que ela interiorizou dentro dela. E nós precisamos interiorizar, irmãos, quem que nós somos? Quem que nós somos? Né? Os milagres que estão disponíveis para a igreja, para mim, para você. Nós precisamos interiorizar isso. Levantar de manhã e profetizar, sabe? Primeiro agradecer, Deus, obrigado. Sabe? Obrigado por esse ar. Quantos, né, morreram essa noite? Eu estou aqui viva, eu estou respirando. Ser grato. Senhor, eu te agradeço, né, pela saúde, eu te agradeço pelo pão de cada dia, eu te agradeço por esse dia, por esse sol que amanheceu, ou se amanheceu chovendo, por essa chuva. Mas agradeça. Agradeça. E diga, né, sempre acorde, diga palavras positivas, palavras que a Bíblia fala que você é. Hoje eu vou ver o melhor dia da minha vida. Mas tem pessoas que já acordam reclamando. Falando, ai, hoje o dia vai ser pesado. Ai, hoje eu tenho que resolver isso. Ai, hoje vai... Não, não, para com isso. Levanta como essa mulher, né, imunda. Não tinha nada, ela não tinha mais bem, ela já tinha gastado tudo. Mas ela disse, se eu somente tocar, eu serei curada. Olha que fé. E a fé, né, ela nos leva à ação. E muitas vezes é a ação de abrir a boca, em primeiro lugar, e dizer, né, aquilo que colocar no seu interior. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Então eu posso proclamar as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu posso profetizar a vida na minha vida. O poder da vida e da morte estão na língua. Eu posso profetizar que eu vou ser uma bênção, que eu sou uma bênção. Eu posso profetizar um dia de vitória. Eu posso profetizar um dia mais do que... Eu posso profetizar que eu já sou mais do que vencedora. Eu posso já levantar e dizer, né? Olha, eu sou capacitada, eu sou próspera, eu sou amada do Senhor. Porque tudo isso você é. Tudo isso você é. E você pode, você há poder na sua palavra. Você coloca primeiro dentro de você, internaliza aquilo que você é. Você é filho, você é filha. E depois, profetiza isso. Para que o seu cérebro ele entenda. Isso que vai reprogramando a nossa mente. Paulo fala em Romanos 12:2 que nós temos que a nossa mente ela não pode ser moldada ao mundo, que nós não podemos conformar com o mundo, mas que nós precisamos de uma renovação da mente. O nosso corpo ele tem que ser dominado, mas a nossa mente tem que ser reprogramada. E nós reprogramamos a nossa mente tirando os complexos, as inferioridades, aquilo que te coloca para baixo. Você reprograma dizendo, você reprograma falando, eu sou mais do que vencedor. É profetizar a vida. Vida. Né? E lá em Provérbios fala que aqui, aquele que profetiza, né, da língua, ele comerá do seu fruto. Que você tem profetizado? Porque se você tiver profetizado derrota, é derrota que você vai comer. É derrota que vai acontecer na sua vida. Mas se você está profetizando vida, é vida que vai vir. Você está profetizando vitória, é a vitória que vai chegar. Porque querendo ou não, o mundo espiritual é muito real. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais por um segundo, nós veríamos aqui anjos e demônios. Porque a palavra de Deus fala que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas também a palavra de Deus diz que o Satanás ele ruge, né, como leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então nós, né, é como se fosse um Big Brother. Em todo tempo tem anjo, tem demônios, tem Deus e tem o diabo. E todos estão de olho naquilo que sai da sua boca. Se você sai palavra de bênção, os anjos vão pegar para que aquilo se torne realidade. Mas se sai palavra de morte, que não é os anjos que vão pegar, são os demônios que vão pegar. São portas que vão se abrir na sua vida para trazer isso. E interessante, né, que essa mulher, ela entra nessa cena como uma mulher imunda. Como uma mulher, né, que não poderia estar naquele lugar. Mas só que o texto que eu li aqui em Mateus 9, olha o que acontece. Ela entrou ali, né? Mas ela entrou
né, convicta da bênção dela. Ela entrou já profetizando para ela mesma. Às vezes a gente tem que profetizar para nós mesmos, para nossa mente. É aquilo que eu falei, o seu cérebro vai te devolver o que você colocar nele. E o que acontece? Ela profetizou para ela mesma. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Então o que você está dizendo para você? Olha, você é próspera, você é capacitada, você é inteligente. Você pode. Você pode. Ah, eu não dou conta, eu não vou passar no vestibular. Ah, quantas pessoas passam? Se um passa, todos passam. Deus não deu mais inteligência para um do que para o outro. Você passa. Deus não tem filhos prediletos. Eu tive uma grande dificuldade para tirar carteira de motorista. Então, mas toda vez que eu não passava, eu pensava assim, ah, Deus, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o teu propósito. E só que chegou um momento em que eu falei assim, se todo mundo tira, eu também tiro. E chegou o dia que eu tirei. Chegou o dia. Então é a mesma coisa conosco. Se um consegue, o outro consegue. Deus não tem filhos prediletos. Irmãos, e quando eu olho para o filho pródigo, por exemplo, o filho pródigo, ele perdeu tudo. Ele chegou a querer comer comida de porcos. Ele foi fazer o serviço pior, que né, um judeu, ele não cuidava de porco, não. Porco era considerado animal imundo e ele queria comer a comida do porco. Olha, tão baixo o nível que ele desceu. Perdeu tudo. Mas ele não perdeu a identidade, não. Ele não perdeu a identidade. Porque se você não perde a identidade, você sabe que você tem uma casa para voltar. Você sabe que você tem um pai de braços abertos te esperando. E ele diz, voltarei para a casa do meu pai. Né? Eu estou aqui passando fome e lá na casa do meu pai os empregados comem com fartura. Eu voltarei para a casa do meu pai. Então ele sabia que ele era filho. Perdeu tudo, mas a identidade ele não perdeu, não. Né? Então a identidade é algo que nós nunca podemos perder. Nunca. E aí, aqui voltando, né, para a mulher, Jesus fala para ela assim, no verso 22, e Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. Oh, ela entrou como mulher, agora ela é filha. Olha que mudança de identidade. Deus mudou a identidade dela. A fé mudou, a fé dela, gerada dentro dela. Agora transformou ela em filha. Filha. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Né? Aquela mulher, ela tinha perdido dinheiro, saúde, dignidade, honra. Ela tinha perdido tudo. Mas ela acreditou. Ela creu. Ela colocou dentro do coração dela, foi internalizando aquela fé de que ela poderia, de que ela conseguiria, de que ela trouxe aquela responsabilidade para ela. Sabe, talvez você tenha profetizado que não vai conseguir. Olha a situação dessa mulher, 12 anos sangrando, ela devia estar muito debilitada, com anemia profunda. Talvez nem conseguindo andar, talvez ela estivesse rastejando. E aí, ela tocou. E ela, além da cura, ela recebeu o quê? O nome de filha. Ela recebeu a salvação, porque a salvação é para os filhos. Ela deixou de ser criatura e ela se transformou em filho, porque a palavra de Deus fala lá em João 1,12, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, aqueles que confessam o seu nome. Então, se você confessa Jesus, você passa de criatura para filho. E aquela mulher agora mudou a identidade dela. Mudou a identidade. Por quê? Porque ela creu, porque ela profetizou, porque ela trouxe para si, né, essa responsabilidade. Eu sou filha e eu vou agir como eu posso. Se eu somente tocar, eu vou ser curada. Ela também era uma filha de Abraão. Mas agora Jesus coloca ela como filha do Pai eterno. Do Pai eterno. Que coisa, né? Mudou a identidade. E mudou tudo. Mudou tudo na vida da mulher. Tudo, 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 tudo. Tudo mudou. Agora Jesus honra ela publicamente. Toda aquela multidão. Né? Ali devia ter muita gente que conhecia ela. Toda aquela multidão agora.
né? Viu que ela estava curada, restaurada. Ela pôde voltar a viver em sociedade. Olha quanta coisa aconteceu com ela, com a mudança da identidade. Então nós precisamos assumir a identidade de filhos e começar a profetizar isso. Começar a profetizar aquilo que a Bíblia fala que você é. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa continuar. E eu vou continuar falando sobre identidade no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe poderosamente. Tá? Deixa seu like, compartilhe se você puder.